Bo quer dizer entra, vem. E o texto nós já lemos, né? Entra, Faraó, porque eu tenho endurecido o seu coração e o coração dos teus servos para manifestar esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Eterno. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares a deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá mais ver a terra, e comerão o resto que escapou do que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Eterno seu Deus. Porventura não sabeis ainda que o Egito está destruído? Interessante, né? Aqui já se passaram algumas pragas, mas só que existe uma divisão de águas nessa praga. O Eterno fala: Bo Faraó, entra a Faraó. A palavra Bo, ela pode ser traduzida como vem, e ela também pode ser traduzida como entra. Ele fala: entra a Faraó. Literalmente a gente pode entender entra como entra na presença de Faraó, entra diante do seu trono, vai com a minha autoridade, entra a Faraó. Mas também a gente pode entender num segundo nível, um nível mais elevado, ou seja, entra dentro de Faraó. Ou seja, eu te farei conhecer qual o terreno que você está pisando. Porque nesse contexto, nós estamos vendo Deus endurecendo o coração de Faraó para que possa mostrar todos os sinais. Todo o poder de Deus estava sendo revelado aos filhos de Israel, e não somente aos filhos de Israel, mas com todas as nações, dentro do Egito e fora do Egito. Nós não vemos aqui somente um diálogo entre dois líderes, o rei do Egito e o líder do povo de Israel. Nós estamos vendo um diálogo entre Deus sob toda a divindade do Egito. A própria concepção de guerra na antiguidade era dessa forma. Nós vamos ver, por exemplo, o grande general da Assíria chegando nos muros de Jerusalém e falando aos muros, e Ezequias, o rei Ezequias, que estava lá dentro, sendo cercado pelo exército assírio, que já tinha entrado em Israel, já tinha dominado muitas cidades, e ele fala assim: quem é o Senhor? O Deus da Assíria já submeteu todos esses povos. Quem é o Senhor que vai resistir diante do meu Senhor? Diante de Senaqueribe, diante do Deus da Assíria, que já mostrou que é superior a todos os outros deuses. Ele estava blasfemando diante de Deus, porque na concepção da antiguidade não existia somente uma guerra física, mas existia uma guerra espiritual, ou seja, os deuses que davam a vitória para o povo. Então, quando um povo submetia ao outro povo, queria dizer nessa concepção que o Deus daquele vitorioso era mais vitorioso que o outro Deus. Mas o Eterno
Com o Eterno é diferente. Quando capturaram o Mishkan, a arca da aliança, os filisteus capturaram, venceram a guerra, tomaram a arca, vocês lembram isso? E eles levaram no templo de Dagon. Quando colocou diante do templo de Dagon, no outro dia de manhã, o que aconteceu? Dagon estava prostrado diante da arca. Daí eles levantaram, estava prostrado, eles levantaram e falaram: o que está acontecendo, né? Nós ganhamos a guerra, Dagon se mostrou superior ao rei, nós até capturamos, o Eterno deixou, se submeteu a nós pegamos essa arca. E na concepção do israelita era assim: vamos levar a arca, porque com a arca nós somos imbatíveis. Mas com o Senhor não se faz esse tipo de coisa. Você não pode tentar a Deus, como muitos fazem. É impossível o Eterno permitir que capturem a arca. O Eterno é soberano, mas aqueles homens estavam em pecado. Não se consegue coagir ao Senhor. Então eles capturaram aquela arca, e no outro dia, na outra noite, Dagon estava com a cabeça cortada e as mãos também cortadas diante da arca, mostrando que o Eterno é Deus sobre os deuses. Essa concepção de guerra espiritual também estava aqui no Egito. Para cada praga, o Eterno desmoraliza um tipo de Deus do Egito. Ele começa com um dos deuses mais importantes, que é o Nilo. E ele transforma em sangue na primeira praga. Porque o Nilo, quando os Bene Israel tiveram que jogar os seus filhos ali, o filho homem, ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo um sacrifício ao Deus Nilo, que era um Deus. E o Eterno estava vingando esse sangue dos Bene Israel. Quando o Eterno fala: "Bom Faraó, entra em Faraó", ele vai falar assim: eu vou mostrar o caminho que você tem que fazer e o tipo de luta espiritual que eu estou fazendo no Egito. O Eterno, como eu já falei várias vezes, o Eterno poderia fazer em uma praga só, destruir o Egito e tirar os Bene Israel. Mas se eles fizessem uma somente praga, será que ele ia mostrar todo o seu poder? Será que ele ia dar a misericórdia, a bondade dele ia ser manifesta também? Se ele só tirasse os Bene Israel de Mitzrayim? Ou não? Ou também, conforme a sua promessa que fez Abraham Avinu, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso com referência ao Mashiach, Yeshua. Mas naqueles tempos, Deus também se preocupava com as nações. Por isso, que depois de todas essas pragas, nós vamos ver, na última praga, depois da última praga, vem a redenção, e junto com Israel vai sair uma grande mistura de povos. E essa grande mistura de povos é justamente essas famílias, essas pessoas, que já estava profetizado lá em Abraham, em Gênesis 12, que iam ser alcançadas por Hashem. Então Israel tinha que suportar o tempo, esperar o tempo, para que a misericórdia de Deus também se revelasse, para que o povo do Egito também soubesse da diferença que Deus tratava com aqueles que são rebeldes e com aqueles que têm fé, como nós vamos ver nas pragas, como nós vamos ver hoje. Bom Faraó, entra, vem. O Zohar disse o seguinte, que é um comentário judaico, que fala que Moshe entra nas câmaras mais íntimas de Faraó. E ali ele vai ver que é o grande monstro marinho, ou
Faraó, em outras palavras, representa o quê? O inimigo. Hoje a gente pode ver assim claramente que Mitzrayim, que é o Egito, a palavra Mitzrayim quer dizer aperto. Aperto em hebraico. É onde a pessoa está apertada, onde a pessoa está numa situação desconfortável. Não é aquilo que Deus promete para os seus filhos. Vou te dar uma terra que emana leite e mel, uma terra larga, uma terra onde virá chuva no seu tempo e até fora de tempo. Mas eles estão em Mitzrayim, eles estão num aperto. O que representa isso? Mitzrayim representa o mundo. Mitzrayim, esse aperto, representa um lugar que não é natural para os filhos de Deus. É um lugar onde impera o mal, onde impera as trevas, onde impera os demônios. Faraó, ele representa o próprio inimigo. E ali é o Eterno trabalhando para redimir o seu povo das trevas para a sua luz. É o que acontece conosco, através de Yeshua. Ele nos redimiu, estávamos todos nós mortos nos nossos pecados. E Ele, através do seu sacrifício, Ele nos tira. Não fomos nós que escolhemos, mas foi Ele que nos amou primeiro. Estando nós em nossos pecados, Ele nos retirou das trevas para nos dar a vida, como disse 1 Pedro. Bó Faraó, vem para advertir em nome do Eterno. Em Êxodo 4, 15 e 16, nós vamos ver aqui. Tu, pois, lhe farás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, de Arão, e vos ensinarei o que deveis fazer. Porque na verdade, Moshe por si mesmo, ele mesmo fala diante da sarça: quem sou eu, Eterno, para tirar esse povo do Egito? O Eterno fala: eu sou contigo, tudo que eu mandar você vai fazer. E ele tenta sair, ele falou: Senhor, eu sou pesado de língua. Daí o Eterno fala: não, eu vou separar. Então, o Eterno até se ira no texto, mas eu vou separar o teu irmão, ele falará por ti ao povo, e ele será por boca, e tu lhe será por Elohim. Olha só que interessante, isso é bem profundo, Ou seja, a tradição judaica diz que Moshe, nas primeiras pragas, depois ele faz sozinho, mas nas primeiras pragas ele começa a falar em hebraico para Arão, e Arão começa a falar em egípcio para o faraó. 40 anos. Aqui Deus fala: olha, eu serei contigo, eu colocarei a minha palavra na tua boca, e você vai interpretar para Arão, e ele falará para Faraó. E ele fala isso duas vezes. Ele fala em Êxodo 4, 15 e 16, e também em Êxodo 7, 1. Boca como profeta de Deus, fala o que escuta. Um profeta de Deus, ele tem que falar aquilo que Deus fala. Ele não pode acrescentar e não pode retirar absolutamente nada. O profeta é aquele instrumento que dele não sai nada, mas que vem de Deus. Esse é um verdadeiro profeta. E ele tem que falar com autoridade. Ele tem que falar com autoridade. Ele não pode pestagenar ali. Ele não pode vacilar, porque ele está sendo porta-voz de Deus. Então ele tem que falar com autoridade, mas só que ele tem que ter temor. E tem que ter fé. Um profeta de Deus, que é usado por Deus, ele exerce a sua autoridade.
Porque na verdade, ele não está falando as suas próprias palavras, mas ele fala a palavra de Deus, que está lhe sendo comunicada. Por isso ele tem que fazer com temor, ter responsabilidade de falar somente aquilo que o Eterno mandou falar, e ele tem que ter temor do Senhor, e não acrescentar e nem retirar nada. Como a palavra que diz em Deuteronômio 4:2, que eu gosto muito de falar aqui: não acrescentareis sobre a coisa que vos ordeno, não diminuareis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. Ou seja, assim como é um pecado você retirar alguma coisa da Torá, como é um pecado você acrescentar. E isso é muito importante. Isso aí é muito delicado. Nós vemos na nossa tradição judaica muitas tradições que viraram dogmas, muitas tradições que viraram mandamentos, ou seja, que tem o mesmo peso de mandamento, e era o que Yeshua batia contra. Falava: vocês colocam cargas acima do povo e vocês mesmos não conseguem carregar, ficam inventando mandamentos, como se a Torá precisasse de algo a mais. O profeta ele não pode aumentar absolutamente nada. O Eterno fala para Moshe: você vai falar, e as palavras que você vai falar vão vir do meu Espírito. O próprio Yeshua fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu não vim para anular, eu vim para cumprir. Se ele deixa de cumprir a lei, ele não é o Mashiach. Porque o Mashiach é sem pecado. E o pecado, o que é? Qual que é a definição de pecado? Transgressão da lei. Se Yeshua não cumpre a lei, ele já não pode ser considerado como o Mashiach. Porque o Mashiach tem que ser puro. O Mashiach tem que ser sem pecado. Ele vai ser o Corban perfeito diante de Deus. E não um Corban definitivo, aquele que foi planejado por Deus desde antes da fundação do mundo, na eternidade, como diz 1 Pedro. E Apocalipse diz que aquele sangue já era conhecido antes da fundação do mundo. Perfeito. E em verdade vos digo que até os céus e a terra passarem, nenhum Yud, nada, nenhum tio, nenhum I, jamais passará da lei, até que se cumpra tudo. Até o céu e a terra passarem, nada sairá da lei. Ou seja, não pode retirar nada da lei, também não pode colocar nada na lei. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que o menor, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que observar os mandamentos e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Isso são palavras de Yeshua. Ele zelava pela lei. Quando os fariseus e escribas, alguns fariseus e escribas, o acusavam de quebrar Shabat, ele não estava quebrando o Shabat. Ele estava ensinando o verdadeiro cumprimento. O verdadeiro cumprimento da lei. Ele estava sendo profeta de Deus, ensinando o povo aquilo que o Eterno falou. E o que o Eterno falou está aqui. Baruch Hashem. Paulo mesmo fala que os de Bereia eram superiores aos outros, porque eles analisavam tudo que Paulo falava, eles iam lá para ver se estava batendo com as Escrituras, porque se não tivesse batendo com as Escrituras, Paulo ia ser descartado. Baruch Hashem. Um profeta verdadeiro é aquele que fala aquilo que o Eterno manda, e não aquilo que ele acha que é. A gente profetiza aquilo que o Eterno nos coloca na nossa boca, e também nós ensinamos aquilo que está nas Escrituras. Essa é a base. A Torá, o primeiro e o segundo mandamento. O que está aqui para nós é inspirado
espiritualmente, divinamente inspirado pelo Ruach HaKodesh. Se nos tira isso, nossa fé desmorona. Nossa fé está baseada nas Escrituras. E tudo que está nas Escrituras, nós temos que crer. E quando a gente transmite aquilo que está nas Escrituras, nós também estamos exercendo o ofício de profeta. Ensinando o povo, mostrando o povo, trazendo a palavra de Deus do jeito que ela é verdadeiramente ao povo. Isso é ser profeta também. A própria boca de Deus, nós vamos ter a responsabilidade. O que muito foi dado, muito será cobrado. Infelizmente a gente vê muitas pessoas que falam de Deus, que muitas vezes ensinam a Deus e não têm o menor cuidado com a sua santidade, com a sua boca. Da mesma boca que sai a maledicência, sai a palavra de Deus. Como pode da mesma fonte sair fontes de águas doces e fonte de água amarga? Nós temos que ter a consciência de que, sendo nós filhos de Deus, não estou falando somente para líder, mas para todos, sendo nós filhos de Deus, resgatados por Deus, redimidos pelo sangue do Mashiach, em nossa boca tem que estar palavras de paz, palavras de profecia, palavras de Torá, palavras inspiradas. E não pode sair fofoca, não pode sair mentira, não pode sair palavrão, não pode sair nada disso. Porque nós fomos separados e santificados para dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Que quando a pessoa olhar para ele, realmente essa pessoa ela foi transformada. Realmente o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, transformou a vida desse homem. E pelo falar, que nós vamos ver o que está no coração. Então nós temos que ter muita responsabilidade na nossa língua, na nossa boca. Porque todos nós, cada um de nós, somos instrumentos de Deus para falar a palavra de Deus. Nós estamos no mundo. Yeshua falou: eu peço que não vos tire do mundo, em João 17, mas que livre-o do mal. Ou seja, estando no mundo, nós somos luz para o mundo, e não podemos sair, porque daí a nossa missão, o nosso propósito fica sem sentido. Moisés e Arão tinham que falar exatamente aquilo que Deus pedia para ele falar. E isso era, de uma certa forma, perigoso. Você imagina você estando na frente do faraó, o rei do Egito, uma nação mais poderosa do mundo, e chegar o que Moisés chegou a falar para ele: até quando você não vai se humilhar diante de mim? Ele não está falando dele mesmo, está falando de Deus. Ali era Deus falando com o faraó. Até quando você não vai se humilhar? Eu vou ter que trazer mais praga para você se humilhar. E isso ele estava falando numa corte, onde estava faraó, onde estava a esposa de faraó, onde estavam os filhos de faraó, onde estavam os conselheiros. Estava toda a corte lá e faraó estava sendo humilhado. E Moisés tinha que ter o quê? Muita coragem para falar isso. Não é só coragem, é fé. Porque a palavra de Deus mandou ele falar isso. E muitas vezes a gente tem constrangimento para falar até para o cobrador, motorista do ônibus, ou para uma pessoa qualquer. Moisés estava lá na frente do rei do Egito. Yeshua mesmo fala: vão te colocar na frente de reis, governadores. Não fique preocupado, porque na hora
o Espírito Santo vai falar em vós. Não se preocupe, porque na hora o Eterno falará em sua boca, com a autoridade, sem colocar nada a mais e nem retirar. Aquilo que o Eterno falou, fale. Seja o que for. Tenho endurecido o coração de Faraó. O objetivo não era somente retirar o povo. A gente tem que entender isso. O objetivo de Deus não era somente retirar o povo de Mitzrayim, do aperto, do Egito, mas era tratar a sua bondade e a sua misericórdia, assim como o seu juízo estava sendo manifesto naquele momento. E assim a gente pode entender, ele ia destruir todos os deuses, todas as representações de deuses do Egito em cada praga. A gente vê aí uma escalada de juízo. Eu vou voltar na paraxá anterior, no capítulo 5, 1 e 2, só para entender por que muitas vezes a gente escuta essa questão, Deus endureceu o coração de Faraó, então Faraó não tinha opção. Isso é um prato cheio para o calvinista, né? Mas em algumas partes a gente vê, e Faraó endureceu o seu coração. Daí o arminiano fala, tá vendo? Mas o que realmente aconteceu? Se a gente voltar lá desde o comecinho, no 5.1, a gente pode entender um pouco o que quer dizer essa questão de Deus endurecer o coração de Faraó. Será que ele não tinha livre-arbítrio? Vamos ver. 5.1 diz o seguinte: Shelach et ami viachogu li bamidbar. Envia a meu povo. Quem é o Eterno para que eu obedeça? Moshe fala assim: envia o meu povo. E Faraó diz: quem é o Eterno? Eu não conheço o Eterno. Para que eu ouça, ou seja, para que eu obedeça. O Eterno vai trabalhar com Faraó. Deus julga justamente. Ele não tem como ser injusto nem com o ímpio. Então, já que ele não conhece o Eterno, então Deus vai fazer o quê? Vai se revelar a Faraó. Moshe fala assim: olha, envia o meu povo para que não venha pragas, para que não venha espada, para que não venha morte. Ou seja, Moshe está avisando, o Deus dos hebreus é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e não há outro Deus suficiente para ficar diante dele. Envia o povo, porque se não enviar o povo, virá pragas e morte. Olha Deus sendo misericordioso com Faraó, mostrando para ele, advertindo ele, que se ele não mandar o povo, não deixar o povo sair, virá praga e virá morte sobre o Egito. Aí Faraó retruca da seguinte forma: eu não conheço esse Deus e eu não vou obedecer. E ele também fala o seguinte: vocês estão distraindo o povo com essas palavras. Ou seja, isso que você está falando não existe, é bobagem. Você está tirando o foco do povo que quer trabalhar, que está trabalhando. Eles param de trabalhar, ou seja, vocês estão fazendo o mal. Olha o engano do inimigo. Quando vem a palavra de Deus para o homem, muitos falam assim: esse negócio de Bíblia é bobagem. Não é isso que a gente ouve de muitas pessoas? A Bíblia foi escrita por homens que têm seus motivos para manipular o povo.
Eu não acredito nessas histórias, isso é bobagem. Faz mal para o povo. Você deixa de trabalhar, de produzir para ir na igreja, para ir na sinagoga, para buscar Deus. A realidade é outra. Vocês vivem no mundo do faz de conta. Isso muitas vezes é o argumento do ímpio. E é o que o faraó estava falando. Eles têm o trabalho, eles têm que trabalhar. Eles são muitos, eles deixam de trabalhar, grande é o prejuízo. Volta para a realidade. Não existe isso, né? E ele fala o seguinte: eles são preguiçosos. O faraó chega no versículo 8 do capítulo 5, ele fala, eles são preguiçosos, ele coloca a culpa no próprio povo. Eles estão buscando essas palavras falsas, eles estão clamando ao Eterno, né? Porque na verdade, não é que eles querem clamar ao Eterno, é porque eles não querem trabalhar, eles são preguiçosos. E é isso que a gente escuta muitas vezes quando fala de Deus. Vai trabalhar, vai sustentar sua família. Que tanto você vai na congregação? Que tanto que você para orar? Vai no monte à noite? Vai dormir, você tem que trabalhar amanhã. Muitas vezes o servo de Deus é tido como um louco, um preguiçoso. Mas é que essas pessoas não estão na realidade. A realidade delas está permeada pelas coisas materiais. E Faraó fala, eles clamam, eles não fazem isso de coração, mas por interesse. Eles são preguiçosos. E ele fala, para finalizar, ele diz assim, não creiam nas suas palavras falsas. O faraó fala para o povo, não creiam nas palavras falsas de Moshe e Aron. Isso é mentira. Ele fala contra a palavra de Deus, e ele fala contra a fé. É essa que é o argumento do faraó. E esse é o argumento do inimigo contra a palavra. Não foi isso que a serpente falou para Rava no Gameden? Não é assim. Se você comer do fruto da árvore, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele não quer que você coma, porque ele não quer que você seja igual. Ele está atacando o quê? A palavra de Deus. Assim como o faraó está atacando a palavra de Deus aqui. Não creiam nessas palavras. Deus não existe. Deus não vai libertar vocês da minha mão. Você não vai conseguir. E a gente sabe que a retirada do povo de Israel é um processo. E a nossa redenção também é um processo. Quando a pessoa aceita o Messias, quando a pessoa aceita a palavra de Deus, ela vai passar por todo um processo de libertação. Vai ter uma experiência com Deus, dia após dia, e o inimigo vai se levantar, muitas vezes com esses argumentos. Por que você aceitou? Por que você está indo? Por que você dá seu dízimo? Por que você se dedica tanto? Você acredita nessa palavra? Acredita na Bíblia? E se a pessoa não tiver força no Senhor, ela é como uma semente que cai à beira do caminho, que o pássaro vai e tira. Ou que cai no meio de espinhos, que é sufocado, como Yeshua fala. O faraó vem com argumentos para derrubar, mas o Senhor vai trabalhar e vai mostrar e vai se revelar praga sobre praga e mostrar que Ele é o Senhor. O povo
Depois que Faraó diz, ele fala para o povo ir buscar a palha. E o povo se revolta contra Moisés. E o povo chega diante de Moisés e fala assim: olha o que você fez para a gente. Que o Senhor julgue entre nós e vós. Porque até agora você só veio com promessa. Em vez de melhorar, agora a gente tem que pegar a palha. Muitas vezes quando a pessoa começa a andar nos caminhos do Senhor, diferentemente como muitos pregam por aí, que vai ter iate, casa nova, trocar de carro, não é verdade? As coisas não acontecem, muito pelo contrário. Ele começa a ser perseguido no trabalho, Deus começa a tirar aquilo que ele ganhou indevidamente, né? Em vez de ele ganhar, ele está perdendo. Aos olhos do mundo, ele está perdendo, mas aos olhos de Deus, Deus está colocando justiça na vida dele. E Deus não quer nada que não vem dele, que não venha dele. E o povo chega diante de Moisés e fala isso, e Moisés ainda chega diante de Deus e fala: Senhor, por que o Senhor me chamou? Porque até agora o Senhor não tem salvado esse povo. Por que o Senhor me chamou? E ele fala assim: agora verás o que eu vou fazer. Deus esperou chegar nessa situação para chegar para Moisés e falar assim: ele chegou nesse ponto, então agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Daí ele fala de novo, né, que vai colocar Moisés como Elohim e Arão como seu profeta. E ele fala: endurecerei o coração de Faraó. E agora, parece que Deus está comprando a briga, né? É que nem um menino vai brigar com o outro, né? Daí ele vê que o outro é mais forte, ele fala assim: não, espera que eu vou chamar meu irmão. Aí chega o irmão dele e fala: o que foi? Agora você vai ver quem é que vai comprar a briga. Deus está comprando a briga agora. É o Senhor que está comprando a briga. Agora eu vou me mostrar. E ele começa a avisar. Ele avisa com o sinal do cajado, que se transforma em cobra. Só que os feiticeiros do Egito também fazem, mas só que o cajado que se transforma em cobra consegue engolir as outras cobras. E mesmo assim ele não se dá por conta. Depois vem a praga do sangue, ou seja, o grande Deus do Egito está sendo desmoralizado. Depois vem a praga das rãs. E aí cada vez mais o argumento de Moshe fica sendo cada vez mais fica cada vez mais agressivo. Porque na segunda praga ele fala o seguinte: eu vou te ferir em todo o território de Mitzrayim com rãs, até que Faraó pede para tirar. E quando ele pede para tirar, a palavra de Deus, ele é inspirado divinamente. Faraó fala assim: tira as rãs, por favor. Daí Moshe fala assim: quando você quer que tire as rãs? Hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem? Para ser algo autêntico, ou seja, o milagre não é só enviar as rãs. O milagre também está no tirar, para mostrar que eu sou o Senhor. E ele fala: amanhã. Então amanhã será, e foi. E ele mesmo endureceu seu coração. O texto diz que passou alguns dias e endureceu o coração. O Faraó endureceu seu coração. Tá tudo bem. Quem sabe foi um acaso. Não. Na terceira praga veio piolhos. Só que os sacerdotes não conseguiram reproduzir esse milagre. E eles mesmos falaram: olha, esse é o dedo de Deus.
Então o faraó já estava sendo confrontado. Até os próprios sacerdotes egípcios estavam reconhecendo que o Deus de Israel era superior. Esse é o dedo de um Deus que é superior aos nossos deuses. Mas Faraó não deixa o povo sair. Daí ele colocou a quarta prova, né, a quarta praga, Arof, que a tradição diz que era um misto de animais, então tinha serpentes, tinha escorpiões, tinha leopardos, leões. E Faraó pede para tirar. Daí Moshe chega para ele e fala assim: não zombe, não zombe de Deus, eu vou mandar tirar, mas não zombe de novo. A quinta praga dos animais. E aqui a gente vê, já na quarta praga a gente vai ver separação. A própria Torá diz: e eu farei separação entre o meu povo e o seu povo. Ou seja, os animais não iam no povo de Israel, mas iam nos povos egípcios. Na quinta praga dos animais, também houve uma proteção exclusiva. Faraó manda seu mensageiro ir lá em Goshen, ou lá naqueles lugares onde tinha o povo de Israel, onde tinha um gado, para ver se tinha morrido algum gado. E o texto diz que nenhum morreu. Só morreu o gado dos egípcios. Depois temos a praga da sarna e a sétima praga, que isso tudo da paraxá anterior, da praga de granizo. Agora, essa praga de granizo, que é muito interessante também, que é a chuva de pedras. Está lá em Êxodo 9, 19 a 21. Eu vou ler para vocês aqui. Êxodo 9, 19. E agora envia, faz juntar teu gado e tudo o que tenhas no campo, a todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa, descerá sobre ele a chuva de pedra e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Eterno, dentre os servos do faraó, fez fugir a seus servos e a seu gado das casas. E quem não pôs em seu coração a palavra do Eterno, deixou seus servos e seu gado no campo. Aqui é a grande divisão. Nós estamos vendo o que? Deus se mostrando o poder sobre os deuses do Egito. Nessa praga ele fala assim: olha, deixa aí meu povo, senão vai vir granizo. Só que o interessante é o seguinte: Faraó não deixa. E Moshe, por inspiração divina, o Espírito Santo falando nele, fala o seguinte: olha, tira o seu gado do campo e tira os seus servos do campo. O que é isso? Não é interessante isso? E o texto diz: os servos que ouviram a palavra de Deus e colocaram no coração, retiraram o seu gado, retiraram os seus escravos, tiraram tudo porque creram na palavra do Eterno. Nós estamos falando de quem? De egípcios. Os egípcios creram na palavra do Eterno porque já tinham visto 6 pragas acontecia. Moshe falava, acontecia. Moshe falava, acontecia. E eles sofriam, e eles sofriam, e eles sofriam. Mas nessa aqui deu a oportunidade. Eu vou tirar. Porque se eu tirar, conforme a palavra do Eterno, eu vou ser salvo. Misericórdia, né? Misericórdia, bondade de Deus. Quer dizer, Deus mostrando: olha, gente, estou dando o livre-arbítrio. Quer ser salvo? Creia na palavra. E eles creram, muitos creram e foram salvos. Mas aqueles que não creram, morreram. Aqueles que não creram, seus animais morreram no campo. Aqueles que não creram, seus servos, seus escravos morreram no campo. E aí nós estamos vendo Deus tratando com as nações, meus irmãos.
E essas pessoas que obedeceram, receberam a bênção agora, são pessoas que vão começar a fazer de chuvar. As próximas pragas, eles começam a querer esse Deus. Eles já estão convencidos que os deuses do Egito não servem. E eles começam a buscar o Deus de Israel. Porque eles tiveram uma experiência com Deus. Eles obedeceram, uma vez eles creram primeiro na palavra, obedeceram a palavra, e depois tiveram uma experiência com o Senhor. Isso aí é algo natural que ocorre com quem tem uma experiência com Deus, quem entrega a sua vida ao Senhor. Então, a partir desse momento, eles começam a fazer de chuva. Para quando chegar na última praga, que é a praga dos primogênitos, que Deus manda pegar aquele animal no dia 10, o cordeiro, separar o cordeiro no dia 10, para o dia 14 fazer a imolação, mas isso ele fala muito antes de chegar no dia 10. Ou seja, e ele fala, olha, eu vou instituir a minha última praga. Só que só vai comer desse peça quem for circuncidado. Olha só, que interessante. Nenhum das nações comerão, a não ser que façam o brito. Quando sai aquele multidão de gente que não era judeu, que não era israelita, não era hebreu, de Mitzrayim, essa mistura de povos que Êxodo diz, saíram aqueles que eram oportunistas ou aqueles que tinham feito verdadeiramente de chuva. Que desde essa praga, começaram a obedecer ao Senhor. Lógico que provavelmente saíram alguns oportunistas também, mas saíram aqueles que estavam no coração, no Senhor. Deus trabalhando com o povo das nações, trabalhando com o povo de Israel e trabalhando com o povo das nações. E esses que saíram junto com Israel, eles se incorporaram nas nações. Houve casamentos, houve junção, e eles passaram a ser filhos de Israel naquele momento. E isso tudo é profético. Isso tudo é profético. E eles saíram do Egito porque creram primeiro. Creram. É o que nós temos que fazer. Primeiro passo da redenção, crê. Crê no Senhor Yeshua e será salvo tudo em tua casa. Crê na palavra de Deus. Crê na promessa que essa palavra tem para nós. Nós somos salvos não pelas obras, não por obedecer, mas por crer. Cremos primeiro, para depois sermos obedientes. Cremos primeiro, porque não pelos nossos méritos nós somos salvos, mas pelo mérito de Yeshua, pelo mérito de Deus. Ele nos dá gratuitamente, mas depois ele nos exige o quê? Santificação. Que andemos nos caminhos dele, que cumpramos sua palavra, suas mitzvot, para andar não pecando, mas se pecar nós temos um advogado fiel, que nos justifica. Primeiro crer, depois obedecer e praticar. Então esses irmãos que foram incorporados, eles tiveram o livre-arbítrio. E quando eles optaram pelo caminho do Senhor, eles receberam a bênção. Não só a bênção de salvação daquela praga, de preservação das vidas dos seus animais, dos seus servos, como uma preservação da sua própria alma, quando eles saíram do Egito.
E sair, andar nos caminhos do Senhor é um caminho de renúncia. E não é um caminho largo, é um caminho estreito. Primeiro se renuncia a si próprio. Yeshua também nos falou, né? Aquele que não pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Isso é renúncia, é entregar a vida, é entregar tudo. Deus nos pede para entregar tudo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida e tudo que nela tem, as nossas vontades, a gente pega a nossa vontade e coloca no altar do Senhor e queima no altar do Senhor. Fala, Senhor, não vou fazer a minha vontade, mas a tua vontade. É sacrificar você mesmo, as suas vontades, os seus interesses. Fala, Senhor, meu plano é esse, mas o teu plano é sobre o meu plano. A tua vontade é sobre a minha vontade. Eu farei segundo as suas especificações, segundo o teu chamado para mim, o teu propósito de vida, e entregar no altar e ser queimado, é tirar de você uma parte de você e colocar ali, em sacrifício agradável ao Eterno. Isso é renúncia, isso é techuvá, isso é retorno, isso é salvação. Ele deu primeiro o Filho dele para nós. Mas também Ele exige que nós também demos também. Cremos pela fé, recebemos a graça, não pelos nossos méritos, mas devemos andar segundo santidade. E andar a santidade é fazer a vontade de Deus. Ser profeta nessa vida. Ser profeta no meio de trevas. Trazer a palavra de Deus, como falei no começo, sem tirar nem pôr. Falar aquilo que Deus manda a gente falar. E não aquilo que a gente acha que deve falar. Ou que a gente acha certo ou não. As Escrituras são a base da nossa fé. E nós temos que falar o que está nas Escrituras. E não aquilo que a gente acha ou que outros falam sobre ela. Para finalizar, meus irmãos, Moshe ele mostra que mesmo sem tendo capacidade de estar diante de Faraó, ele está diante de todo um sistema maligno, no qual nós estamos inseridos também. Esse mundo jaz no maligno. Yeshua fala que está mandando, né, como ovelhas no meio de lobos. Nós temos que ter essa consciência. Mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos ser profetas nesse mundo. Vamos ser sinceros na nossa fé. Falar aquilo que as Escrituras dizem. Não se apegar a tradições. Não se apegar a interpretações humanas. Mas vamos deixar que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nos revele a palavra dentro de nós. E vamos ser pessoas obedientes à palavra de Deus. E andar nos caminhos do Eterno. Assim como Yeshua foi obediente. Ele falou, não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. E nós temos que ser igual ao Mashiach. Ele é o padrão de santidade e de obediência diante de Deus. Ele é o padrão. E nós temos que ser como o Mashiach.